A verdadeira manipulação não grita, não se impõe, não se apresenta com violência. Ela acontece no silêncio. Acontece quando o outro pensa que está no controle enquanto você puxa as cordas. Essa é a essência da estratégia que Sun Tzu ensinou há mais de 2000 anos em sua obra imortal, A Arte da Guerra. Mas engana-se quem pensa que esse livro fala apenas de batalhas físicas. O campo de batalha mais importante sempre foi e sempre será a mente humana. É nesse território invisível que os verdadeiros estrategistas vencem. Sun Tzu entendia isso. Por isso, antes de derrotar seu inimigo, ele já havia vencido na mente dele. Essa é a manipulação silenciosa, a arte de controlar o outro sem que ele perceba que está sendo controlado. Sun Tzu começa por onde ninguém imagina, pelo autodomínio. Antes de manipular qualquer pessoa, você precisa dominar a si mesmo. Emoções descontroladas são brechas. Raiva, medo, ansiedade. Tudo isso entrega poder ao outro. O manipulador silencioso é calmo. Ele observa mais do que fala. Ele escuta com atenção, não para responder, mas para entender. Porque quem entende, lidera. Quem observa com frieza, percebe o que os outros revelam sem querer. Inseguranças, desejos, fraquezas, padrões. E é aí que ele age. Para Sun Tzu, o conhecimento é a chave de tudo. Conhece teu inimigo e conhece a ti mesmo, e não temerás o resultado de 100 batalhas. Mas na manipulação silenciosa, o inimigo pode ser qualquer pessoa que você precisa influenciar, um chefe, um colega, um cliente, um rival. Conhecer o outro é entender seus pontos cegos. E para isso, o manipulador não se expõe. Ele se esconde atrás de máscaras, de neutralidade, de gentileza. Ele ganha confiança e, enquanto isso, coleta informação. Um bom manipulador nunca se apressa, ele sabe esperar, porque quem se apressa revela intenção. E intenção revelada é fraqueza exposta. Na lógica de Sun Tzu, vencer sem lutar é a forma suprema de vitória. Isso é manipular com maestria. Não forçar, não empurrar, mas induzir, criar cenários, plantar ideias, estimular decisões. Tudo isso sem impor nada. O manipulador silencioso planta sementes na mente do outro. Ele faz o outro acreditar que teve a ideia, que tomou a decisão, que chegou à conclusão por conta própria, mas tudo foi conduzido com precisão. Como? Por meio da sugestão sutil, da escolha das palavras, da construção do ambiente emocional. Ele elogia aquilo que quer incentivar, ele ignora o que quer enfraquecer, ele reforça as ideias que o beneficiam, mas sempre de forma indireta. Sun Tzu dizia que toda guerra é baseada no engano, e no jogo da manipulação, o engano não. Precisa ser uma mentira direta. Pode ser uma omissão estratégica, uma ambiguidade intencional, um silêncio bem colocado. O manipulador não precisa responder a tudo. Às vezes, não dizer nada é o que mais confunde. E quando o outro está confuso, ele se torna vulnerável, porque a mente humana tem horror ao vazio. Quando você não dá respostas claras, o outro preenche com projeções, com medos, com esperanças. E é aí que você entra. A manipulação silenciosa também exige controle do ambiente. Sun Tzu ensinava a vencer adaptando-se ao terreno. No mundo social, o terreno é o contexto, quem está presente, o estado emocional das pessoas, os objetivos ocultos da situação. O manipulador lê o ambiente como um general lê o campo de batalha. Ele percebe tensões, alianças ocultas, disputas silenciosas. E ele se posiciona com inteligência. Às vezes, ele se faz de aliado, outras vezes, de neutro, mas sempre com um objetivo: conquistar influência sem levantar suspeitas. Para isso, ele evita confrontos desnecessários. Ele não bate de frente, ele contorna, ele faz o outro baixar a guarda. E quando isso acontece,
ele age com precisão. Sun Tzu também falava sobre a importância da forma. Nunca mostre tudo. O manipulador não revela sua estratégia. Ele deixa o outro ver apenas o que convém. Ele encena. Ele projeta uma imagem que não ameaça, que inspira confiança, porque a manipulação silenciosa se alimenta da ilusão de segurança. Quando o outro se sente confortável, ele para de se proteger. E é nesse momento que o manipulador silencioso atua, com pequenas sugestões, com gestos sutis, com mudanças imperceptíveis de direção. Nada que pareça uma ordem. Tudo parece natural. Mas nada é por acaso. Essa arte exige paciência. O manipulador que se apressa é descoberto. O que se impõe gera resistência. O segredo está na leveza, na capacidade de fazer o outro querer o que você quer, sem perceber que foi conduzido. Isso exige inteligência emocional, autocontrole e um profundo entendimento da natureza humana. Sun Tzu não falava sobre gritar, sobre dominar pela força. Ele falava sobre vencer com o mínimo de esforço, sobre vencer antes mesmo da luta começar. Essa é a verdadeira manipulação, aquela que acontece antes do conflito, que previne a resistência, que se instala como uma brisa suave que muda o rumo dos ventos. O manipulador silencioso também entende o valor da dúvida. Ele não dá certezas. Ele sugere. Ele permite que o outro tire suas próprias conclusões. Mas essas conclusões já estavam previstas. A dúvida é poderosa porque move as pessoas. Quando alguém tem uma dúvida, busca respostas. E se você se posiciona como fonte de segurança, como alguém confiável, você se torna o referencial. Isso é manipulação sutil, não dizer ao outro o que fazer, mas fazer com que ele queira ouvir o que você tem a dizer. Há também a estratégia da retirada. Sun Tzu dizia que um exército que sabe recuar na hora certa pode vencer a guerra. O manipulador entende isso. Ele sabe quando desaparecer, quando se calar, quando ceder terreno, porque às vezes é no vazio que ele cria espaço para o outro se aproximar. Ele recua, mas não desiste. Ele sai de cena para voltar mais forte. Ele observa o movimento do outro e, quando vê a oportunidade, reaparece com uma nova proposta, uma nova sugestão, um novo caminho, tudo isso sem parecer insistente, sem parecer interessado demais. Porque, na manipulação silenciosa, o excesso de presença pode ser tão perigoso quanto a ausência total. O segredo está em manter o equilíbrio entre mistério e previsibilidade. O manipulador deve ser confiável o suficiente para gerar segurança, mas imprevisível o bastante para manter o outro curioso. Esse equilíbrio cria fascínio, e o fascínio é a forma mais elegante de controle. Quando alguém está fascinado, baixa a guarda. Quando está curioso, segue você. E é isso que Sun Tzu ensinava, que o verdadeiro poder está em guiar sem ser percebido, em conduzir sem forçar, em manipular sem deixar rastros. Quem domina a arte de manipular em silêncio não precisa de imposição, nem de discursos longos. Seu maior trunfo é a capacidade de tornar-se indispensável sem ser notado. Sun Tzu sabia que o verdadeiro estrategista nunca chama atenção para si. Ele se move como a água, contorna os obstáculos, infiltra-se nas brechas e molda o ambiente conforme seus interesses. Essa é a manipulação refinada, invisível, fluida, inevitável. E por isso tão poderosa. Um dos princípios mais sutis ensinados por Sun Tzu é o da dissimulação. Ele afirmava: seja extremamente sutil, até o ponto de não ter forma, seja completamente misterioso, até o ponto de não fazer barulho. Assim, você poderá dirigir o destino de seus adversários. Isso significa criar uma presença tão neutra e calma que o outro não perceba sua influência. Ao manipular silenciosamente, você nunca se coloca como ameaça. Você é apenas mais um na paisagem, mas é justamente por isso que pode agir
sem despertar alertas. Essa estratégia se apoia em 2 pilares: escuta ativa e controle da narrativa. A escuta ativa permite que você identifique o momento certo para intervir. As pessoas estão sempre revelando mais do que percebem, nas palavras, nos gestos, nos silêncios. O manipulador atento não escuta apenas o que é dito, mas como é dito. Ele percebe hesitações, incoerências, mudanças de tom e usa tudo isso como matéria-prima. Com essas informações, ele molda a narrativa. Não de forma direta, mas através de perguntas estratégicas, sugestões disfarçadas de conselhos ou pequenos comentários que parecem inocentes, mas que plantam ideias com precisão cirúrgica. Sun Tzu também falava sobre atacar onde o inimigo é fraco. No contexto da manipulação, isso significa identificar os desejos ocultos e os medos profundos das pessoas ao seu redor. Todo ser humano tem algo que quer esconder ou algo que deseja alcançar desesperadamente. O manipulador experiente encontra esses pontos sensíveis e constrói sua estratégia em torno deles. Se alguém deseja aprovação, ele oferece reconhecimento. Se alguém teme o fracasso, ele oferece segurança. Tudo isso sem parecer interessado, sem parecer envolvido demais. O segredo está na distância emocional. O manipulador observa como um cientista, calcula como um engenheiro e atua como um artista. Outra arma silenciosa é o uso do contraste. Ao manipular uma situação, você pode apresentar 2 opções, uma claramente indesejável e outra que, embora não seja perfeita, parece muito melhor por comparação. Essa é uma técnica que funciona porque a mente humana raramente analisa tudo em profundidade. Ela se guia por impressões rápidas, por julgamentos imediatos. Se você controla o contraste, você controla a escolha, e a pessoa acredita que decidiu sozinha, quando, na verdade, apenas seguiu o caminho que você delineou. Sun Tzu também destacava a importância da imprevisibilidade. Quando estiver perto, faça parecer que está longe. Quando estiver longe, faça parecer que está perto. O manipulador silencioso aplica esse princípio confundindo as expectativas. Ele muda o ritmo, altera a cadência de sua presença. Às vezes é extremamente disponível, outras vezes se torna inacessível. Isso causa instabilidade emocional nos outros, o que aumenta a dependência. Porque o ser humano busca consistência e, quando não a encontra, se sente vulnerável. É nesse momento que o manipulador oferece estrutura, clareza, direção, exatamente o que faltava. E com isso, conquista a confiança sem precisar pedi-la. Mas manipular não é apenas agir sobre os outros, é também criar cenários. O verdadeiro estrategista, como ensinava Sun Tzu, molda o campo de batalha antes mesmo do conflito começar. No mundo das relações humanas, isso significa organizar o ambiente para favorecer suas intenções. Isso pode ser feito escolhendo quem está presente em uma conversa, o local, o tom, o timing. Tudo comunica, tudo influencia. O manipulador silencioso constrói contextos onde suas ideias parecem naturais, suas sugestões parecem óbvias e sua presença parece inevitável. Outro princípio valioso é o da escassez. O manipulador não está sempre disponível. Ele cria a sensação de que seu tempo, sua atenção e seu apoio são limitados. Isso aumenta seu valor. As pessoas valorizam mais aquilo que é raro. Ao controlar o acesso a si mesmo, o manipulador inverte o jogo. Em vez de correr atrás, ele faz com que os outros o persigam. E quanto mais tentam se aproximar, mais ele dita as regras da interação. Sun Tzu dizia: conquiste a vitória antes de iniciar o combate. A manipulação silenciosa segue essa lógica. Antes de qualquer confronto direto, o manipulador já minou a resistência do outro.
Ele já preencheu a mente com dúvidas, expectativas, desejos. Ele já estabeleceu conexões emocionais, já conquistou autoridade simbólica. Por isso, quando finalmente chega o momento de agir, a vitória já está assegurada. O outro cede sem perceber, aceita sem questionar, segue sem resistência, porque tudo parece natural, inevitável, espontâneo. Outro recurso eficaz é a criação de alianças invisíveis. O manipulador silencioso não atua sozinho. Ele se conecta com pessoas estratégicas, mas sem alarde. Ele influencia os influenciadores. Ele planta ideias em quem pode multiplicá-las. Ele molda percepções por meio de terceiros. Isso é mais eficaz do que confrontar diretamente. Quando uma ideia parece vir de várias fontes, ela ganha força. O manipulador silencioso se torna o arquiteto invisível da opinião coletiva. E, mais uma vez, sem deixar rastros. Mas há algo ainda mais profundo: a manipulação pela ausência. Em certos momentos, o manipulador se retira propositalmente. Ele deixa espaço. E nesse espaço, ele se torna ainda mais presente. A ausência cria perguntas, cria saudade, cria lacunas que precisam ser preenchidas. E quem sente falta tende a idealizar. A ausência bem calculada é uma forma poderosa de dominar emocionalmente, porque obriga o outro a lidar com o vazio. E no vazio, ele projeta valor. O manipulador silencioso sabe exatamente quando se afastar. E sabe que, quando voltar, terá mais poder do que antes. Sun Tzu também alertava: não. Conte com que o inimigo não venha, conte com estar preparado para ele. No jogo da manipulação, isso significa antecipar movimentos. O manipulador prevê reações, simula cenários, testa hipóteses mentalmente. Ele está sempre 2 passos à frente e, por isso, nunca se surpreende. Isso dá a ele uma calma que os outros confundem com confiança, mas é estratégia, é cálculo, é preparação. Por fim, há o uso da dúvida estratégica. Em vez de apresentar certezas, o manipulador semeia perguntas. Ele deixa no ar possibilidades. Isso mantém o outro instável. A dúvida corrói a segurança, e quem está inseguro busca direção. O manipulador, então, oferece respostas, mas nunca todas. Ele mantém o outro em constante busca, constante adaptação, e nesse processo conquista o controle. A manipulação silenciosa é a arte de mover o mundo com toques imperceptíveis, de fazer com que os outros andem na direção que você quer, acreditando que foi escolha deles. É uma forma de poder que não se impõe, mas se insinua, que não exige, mas seduz, e que, por isso mesmo, é praticamente impossível de resistir. É o legado mais sutil de Sun Tzu, a capacidade de vencer sem lutar, de comandar sem gritar, de influenciar sem aparecer. O domínio supremo da manipulação silenciosa está em fazer com que o outro acredite que está no controle, enquanto cada movimento que ele faz já foi previsto, moldado e induzido. Essa é a essência mais pura dos ensinamentos de Sun Tzu. Ele nos alerta que a verdadeira vitória é invisível, ocorre antes mesmo que o outro perceba que está numa disputa. E o manipulador silencioso, tal como o estrategista militar perfeito, não precisa de confrontos abertos. Sua guerra é psicológica, emocional e profundamente simbólica. Na mente de Sun Tzu, tudo é estratégia. Cada silêncio, cada gesto, cada ausência ou presença são parte de um plano maior. O manipulador aprende a controlar não apenas o que diz, mas o que os outros pensam que ele quis dizer. Ele sabe que a mente humana é extremamente sugestionável e que a interpretação de uma ação é mais poderosa do que a própria ação. Por isso, ele jamais explica demais. Ele não corrige mal-entendidos, ele os usa, porque um mal-entendido, quando bem conduzido, pode gerar dúvidas, reforçar ideias e até mudar o rumo de uma situação.
Uma das ferramentas mais poderosas nesse jogo é a contradição controlada. O manipulador não precisa ser totalmente coerente. Às vezes, ele diz algo que parece contraditório, e isso planta uma semente na mente do outro. O desconforto gerado por essa inconsistência força a reflexão, e quem reflete demais se enfraquece. Enquanto o outro busca sentido, o manipulador já avançou. A mente em dúvida é facilmente guiada. E isso se torna ainda mais potente quando ele alterna entre presença e ausência, entre atenção e negligência. Esse vai e vem emocional quebra defesas e cria laços ambíguos. Laços que o outro tentará entender, nutrir, manter. E assim, se prende sem perceber. Sun Tzu dizia que um exército deve parecer forte quando está fraco e fraco quando está forte. O manipulador segue essa lógica socialmente. Ele pode se fazer de ingênuo, de desatento, de indiferente. Ele permite que o outro o subestime, e isso lhe dá vantagem, porque enquanto é visto como inofensivo, ele analisa tudo com profundidade. A arte da manipulação silenciosa passa por essa capacidade de parecer irrelevante enquanto é, na verdade, o centro gravitacional das decisões. E quanto menos o outro desconfia disso, mais eficaz a manipulação se torna. Há também o uso da vulnerabilidade como estratégia. Em um mundo onde todos tentam parecer fortes, invulneráveis, autossuficientes, o manipulador silencioso às vezes se permite mostrar fraquezas, cuidadosamente selecionadas, claro. Isso gera empatia, faz o outro baixar a guarda. A vulnerabilidade, calculada, humaniza, atrai, aproxima. E quando alguém se conecta emocionalmente, se torna mais influenciável. A manipulação acontece quando a emoção sobrepõe a razão. E poucas coisas são mais emocionais do que se sentir importante para alguém, necessário, útil. O manipulador oferece essa sensação, mas em doses medidas. Ele sabe que o excesso sufoca e que a ausência desespera. Ele dança entre os extremos, mantendo o controle. Sun Tzu também dizia que o guerreiro supremo vence primeiro e depois vai à guerra. Essa ideia se traduz na manipulação como a antecipação emocional. O manipulador identifica o que o outro deseja ouvir, o que ele precisa sentir, o que ele teme enfrentar. E então se posiciona como resposta para essas lacunas. Não de forma direta, mas como quem simplesmente aparece no momento certo, com a palavra certa, no tom certo. O outro acredita que encontrou algo raro, especial, quase mágico. Mas tudo foi meticulosamente calculado. A vitória já estava garantida antes da aproximação começar. Outro mecanismo silencioso é a duplicidade simbólica. O manipulador pode dizer algo com palavras e o oposto com a linguagem corporal. Pode demonstrar interesse enquanto mantém distância. Pode oferecer apoio enquanto estimula a independência. Essa ambiguidade gera confusão, e da confusão nasce a necessidade de entender, de interpretar, de se aproximar mais para tentar decifrar. É nessa tentativa de decifrar que o outro se envolve emocionalmente. A ambiguidade cria espaço para projeções. O outro começa a ver o que quer ver. E nesse ponto, o manipulador não precisa fazer mais nada. O trabalho já está feito. A manipulação silenciosa também depende da leitura de ciclos. Todo ser humano oscila. Há momentos de força, de dúvida, de cansaço, de esperança. O manipulador observa esses ciclos e age nos pontos de fragilidade. Ele não força quando o outro está em alta. Ele espera. E quando o ciclo desce, quando o outro está cansado, inseguro, desorientado, ele aparece com uma solução, com um conforto, com uma promessa. Isso cria uma associação emocional profunda. O outro passa a ver nele uma âncora, e quando isso acontece, é muito difícil se libertar dessa influência. Sun Tzu
também valorizava o uso do ambiente a seu favor. O manipulador silencioso controla o espaço ao redor. Sabe onde se posicionar, quando aparecer, com quem estar. Ele cria cenários que favorecem sua narrativa. Pode usar até o corpo dos outros como escudo, aliar-se a pessoas respeitadas, estar presente em momentos estratégicos, circular em ambientes que validam sua imagem. Tudo isso reforça a percepção que ele quer projetar, mesmo sem dizer nada. Porque a imagem, como dizia Sun Tzu, é arma. Aquilo que você parece ser é mais poderoso do que aquilo que você é. A manipulação também se fortalece pela repetição sutil. O manipulador não impõe ideias, ele as insinua várias vezes, em diferentes contextos, até que o outro comece a reproduzi-las como se fossem suas. Essa técnica é antiga, mas extremamente eficaz. A repetição cria familiaridade, e a familiaridade, confiança. Quando uma ideia é repetida o suficiente, torna-se uma verdade emocional. O manipulador silencioso usa isso a seu favor, inserindo palavras-chave, metáforas, histórias curtas que ecoam na mente do outro. E com o tempo, essa presença se torna um padrão interno difícil de quebrar. Existe também o uso do silêncio como linguagem. O manipulador silencioso entende que o silêncio causa desconforto. E nesse desconforto, ele colhe informações. Quando você silencia após uma pergunta, o outro tende a preencher o espaço e, muitas vezes, revela o que não pretendia. O silêncio também pode ser usado para mostrar desaprovação, criar tensão, estimular reflexões. É uma arma poderosa porque obriga o outro a sair da superfície. E quando alguém sai da superfície, se torna mais vulnerável. O manipulador sabe exatamente quanto tempo ficar em silêncio. É uma pausa cirurgicamente calculada. Por fim, a manipulação silenciosa se consuma quando o outro passa a agir de forma previsível. Sun Tzu dizia que o segredo da vitória é conhecer os movimentos do inimigo antes que ele os faça. O manipulador chega a esse ponto através da observação profunda e da influência contínua. Ele molda o comportamento do outro aos poucos, até que cada reação seja antecipada. Quando isso acontece, o controle está completo. O outro ainda acredita estar tomando decisões por si mesmo, mas cada uma delas já foi plantada, cultivada e conduzida com precisão. Essa arte não é para quem busca resultados rápidos, é para quem entende que o verdadeiro poder está na paciência, na constância e na discrição. Sun Tzu não escreveu sobre batalhas de força. Ele escreveu sobre batalhas de mente, de percepção, de tempo, e a manipulação silenciosa é a aplicação mais refinada dessas ideias. É vencer sem ferir. É comandar sem aparecer. É guiar sem tocar. É, acima de tudo, entender que o mundo é movido não pelo que é dito, mas pelo que é percebido. E quem controla a percepção, controla tudo.